A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje eu quero falar com você que está aí pedindo direção, pedindo frutos, pedindo um mover sobrenatural do Senhor, mas Deus ele está procurando, na verdade, a tua permanência para que isso venha acontecer. Antes de abrir a boca, Elias permaneceu. Antes de colher, o ramo precisa estar ligado. Antes de Paulo evangelizar, ele foi tratado no deserto. E antes de você viver o que Deus prometeu, você vai precisar aprender a permanecer onde ele te plantou. Se você está passando por uma estação que parece que nada está acontecendo, que Deus se calou, ou que o que você carrega é invisível, essa palavra de hoje é para você. Elias e a autoridade no secreto, está lá em 1 Reis 17:1. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então Elias ele está aqui entrando em uma cena sem introdução, mas com uma voz profética. Ele está enfrentando o rei Acabe, que era ali um sistema corrupto, e ele desafia o deus Baal com uma palavra de juízo. Ele diz assim: perante a face do Senhor estou. Isso revela então de onde vinha a autoridade de Elias, né? Vinha do secreto, de estar ali perante o Senhor com autoridade para estar decretando aquilo na frente do rei Acabe. Então, para quem vive isso hoje, você que sente que ninguém vê a sua obediência, a sua oração, a sua entrega silenciosa. Parece que está tudo trancado, né? Nada está acontecendo de forma natural, mas Deus está dizendo: eu vejo quem está diante da minha face, eu vejo o escondido. Assim como ele via Elias, né, que vivia ali o sobrenatural, o secreto com o Senhor, para então ter autoridade de estar se posicionando na frente do rei Acabe. Então, o tempo no secreto, ele não é tempo perdido, o tempo que você passa com Deus. Ele é o tempo em que Deus ele está te moldando para carregar essa autoridade. Deus ele não está te escondendo para te punir, ele está te escondendo nesse momento para te preparar. Então, o que nasce, né, na intimidade, no secreto, não depende de palco para ser legítimo. Você não precisa estar visível aos olhos humanos para Deus estar te vendo. Ele te vê ali no secreto, ele está moldando, né, o teu coração, fazendo ali a tua autoridade perante o que ele preparou para a tua vida. E se você quer falar com poder, você precisa aprender a ficar em silêncio diante do Pai. Às vezes a gente vai lá, ora, pede, mas Deus também quer que a gente pare, fique em silêncio e escute o que Ele tem para falar no nosso coração. É um relacionamento. Quando você tem um relacionamento, você não é só aquele que fica falando, falando, falando. Você também tem que dar espaço para o outro falar, para você ouvir, né? Tem que ter esse lugar de silêncio, de escuta, e Deus está pedindo isso para você hoje. Paulo e o zelo pelo chamado. Está lá em Romanos 15, 14 e 22. Fiz questão de anunciar o evangelho onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então, Paulo aqui ele está reconhecendo a maturidade dos cristãos em Roma, mas também a sua paixão era ir onde ninguém tinha ido, né? E ele fala aqui, então, nessa missão dele como algo santo, exclusivo, intocável. Era um cargo celestial. Ele diz que ele não quer construir sobre o fundamento de outro. Ele queria obedecer exatamente a rota que Deus tinha lhe dado. Você se sente nesse momento como se estivesse fora dos holofotes, fazendo algo que ninguém está valorizando. Você está cansado de parecer que sempre está começando do zero, que a tua vida não vai para frente. Ou você muitas vezes fica com dúvidas e fala assim: será que eu estou no caminho certo se ninguém está fazendo isso como eu? Então, o teu chamado, ele não precisa se parecer com o de ninguém, tá? Você às vezes se questiona, será que isso que eu estou fazendo, outro está fazendo? Deus, ele tem algo preparado, único e exclusivo para cada filho. Então, você não precisa estar se comparando ou fazer lá o que o teu vizinho, o teu amigo está fazendo. Ah, nossa, mas ele está fazendo e está dando certo. Não, o teu chamado, ele não precisa se parecer com o de ninguém, tá? Deus ele não te chamou para repetir aquilo que já existe.
Ele te chamou para abrir caminhos novos, com coragem e fé. Então imagina, se ele vai pedir para você abrir caminhos novos, isso requer muita coragem, isso requer muita fé, isso requer muita renúncia, muita entrega. Então o que você carrega é uma oferta santa. Valorize o que o céu te confiou. Fidelidade não é estar em todos os lugares, é estar exatamente onde Deus mandou você estar. Você está nos lugares onde Deus mandou você estar? Ou você está querendo participar de todos os lugares, você está querendo ter performance e Deus já falou, não é ali, meu filho. Para você ser fiel, você tem que estar no lugar exato que eu te ordenei, que eu te pedi, para abrir esse novo caminho. Não tem como você estar em todos os lugares. Isso não é ser fiel. Isso é ser conveniente a todos, é você querer agradar a todos. Tem pessoas que você vai ter que se retirar da mesa. Você não vai mais poder estar naqueles ambientes, porque senão não tem como Deus te confiar aquilo que Ele, né, quer te dar de novo, onde ninguém ainda tem, é somente você que vai abrir, desbravar o caminho ali que o Senhor tem. Jesus, a videira verdadeira, João 15, 1,7. Sem mim nada podeis fazer. Então Jesus ensina aqui sobre a permanência e o fruto. A poda, irmãos, vem sobre quem está dando fruto, porque Deus quer mais, Deus quer que você frutifique mais. Então vai ter sim desafios aí pela frente, porque se Ele não te podar, não tem como vir novos frutos. Você vai ficar aí no lugar que você está, confortável e já está tudo bem, já está tudo certo. Não, nunca está tudo bem, nunca é o suficiente. Deus sempre requer mais dos seus filhos. Nós temos a capacidade, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Então Ele vai ter que podar, né? Então o ramo que não permanece no Senhor seca, mas o que permanece vai frutificar no tempo certo. Então não adianta você estar em Deus e Deus não estar em você, né? Esse ramo tem que estar ali conectado com Cristo, porque só estando nele e ele estando em você, permanecendo, é que você vai frutificar no tempo debaixo do céu. Se você sente que nesse momento você está sendo podado, onde você perdeu pessoas, portas se fecharam, sonhos que você tinha, né, foram pausados, parece que está tudo parado, mas por dentro, irmãos, Deus ele está tratando aí a raiz, né? Ele está fortalecendo você de dentro para fora. E nesse momento fica muito difícil de você entender por que que Deus não permitiu certas coisas florescerem agora na sua vida. Mas aquilo, na verdade, ia te matar, porque Deus já viu o teu futuro. Então, Ele precisou te podar nesse momento para tratar internamente essa raiz, para fazer com que essa raiz seja profunda nele, para fazer com que você floresça, mas agora no tempo certo. Você estava florescendo, mas com a força do teu braço e não aquilo que o Senhor tinha. Então ele está te podando. E de glória a Deus que ele está fazendo aí uma poda para você ser tratado e não uma poda onde ele vai pegar, jogar fora e queimar, porque também fala aqui nesse capítulo sobre quem não está nele, ele vai lá, pega e joga fora e queima. Então, permaneça, quem permanece nele, por mais que em algum momento aí também saiu fora dos caminhos, Deus vai te podar, mas antes de florescer, você vai ter que ser tratado, porque você ali ficou um tempo onde só você estava nele e ele não estava em você, você se desviou. E ele precisa nesse momento que você esteja nele e ele esteja em você. E nesse processo dele estar em você, ele vai te santificar, ele vai te limpar, né? Ele vai fazer você passar por um processo que muitas vezes é doloroso, mas é necessário. E depois que essa poda for feita, vai nascer, né, uns ramos e flores e frutos tão lindos que todos vão olhar para ti e vão falar: "Uau, isso era impossível vir de ti". Aquilo que você tinha, aquilo que você conquistava, dava para ver que era da força do teu braço. Mas isso que está florescendo, né, depois que Deus te podou, é algo que vem do Senhor, né? Dá para ver, os olhos humanos verão e falam glória a Deus, porque isso vem do Senhor para tua vida. Amém? A poda não é rejeição, é investimento, né? Deus está tirando o que está
roubando aí a tua energia espiritual para você dar mais frutos no tempo certo. Então, permanecer não é ser passivo, tá? Permanecer é confiar mesmo sem controlar o processo. É muito difícil, porque a gente quer controlar todos os passos. E Deus está falando aqui, só permaneça, confia, descansa, que eu estou ali, né, já preparando debaixo do céu a hora exata de você florescer e frutificar. Então Deus, ele não quer o seu esforço, ele quer a sua permanência. Permaneça, por mais que você não entenda, por mais que tá difícil, por mais que tá dolorido, permaneça, porque Deus tem algo maravilhoso para a vida daqueles que são fiéis, para a vida daqueles que estão ali em obediência, né, aos pés do Senhor. Então Elias, ele vive, né, diante de Deus, e isso lhe dá autoridade. Então, irmãos, quando a gente está ali aos pés do Senhor, todos os dias em comunhão, Deus vai nos dando, né, autoridade, vai nos dando ali cada vez mais esse fogo da sua presença, do Espírito Santo, ele vai fazendo a gente discernir a sabedoria do céu. E Paulo, ele vive para cumprir o que Deus lhe confiou. E isso lhe dá clareza. Então, quando a gente vive para cumprir os propósitos do Senhor, ele nos dá autoridade, isso vai nos dando mais e mais clareza do que Deus quer que a gente faça aqui na terra. Não tem, olha, dinheiro no mundo que pague, né? Essa sensação de você estar cumprindo aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te confiou, que vai abençoar gerações, vai abençoar o teu próximo. E Jesus, ele nos ensina a viver nele. Ele fala, sem ele não podeis fazer nada. Então a gente precisa estar ali em Deus, em Jesus Cristo, para garantir o nosso fruto, porque ele é o Deus da abundância, ele é o Deus que do impossível, ele é o grande eu sou, né? Ele é o Deus que nos move, é tudo dele, é tudo para ele, todas as coisas são para ele. Então, para quem está cansado de ficar tentando sozinho, hoje Deus está dizendo: pare de tentar dar fruto fora de mim. Não é pelo que você pode fazer, é pelo que eu sou em você. É pelo que Deus é em você, não é pelo que você consegue fazer. Deus nos deu dons, talentos, capacidades. A gente consegue, irmão. Se a gente quiser, a gente consegue desbravar e conquistar várias coisas nessa terra. Mas Deus está falando, você está frutificando fora de mim. Por isso que você sente um vazio. Por isso que você não está aí vivendo a plenitude, né? A abundância desde essa terra que eu tenho preparado, que está lá na minha palavra. Você está se enchendo de frutos terrenos. E essa completude é passageira, é uma dopamina que dá ali um tempo, aquilo traz um vazio muito pior do que o que você estava antes, que você usou para preencher. E aquilo vira um ciclo, que quando vê você tá no fundo do poço. Então o único que pode nos preencher, o único que tem ali o acesso total e pleno dessa abundância, né, desse renovo, dessa permanência total, da alegria, da paz, do descanso, da esperança, do frutificar, é Cristo, é Jesus, é o Espírito Santo, né? É somente Ele que pode nos dar acesso à verdadeira felicidade, à verdadeira alegria, à verdadeira completude de estar aqui com um objetivo maior, que é estar na eternidade com Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero orar com vocês para a gente finalizar. Pai amado, hoje apresentamos diante de Ti cada coração que se sente cansado, invisível, esquecido ou em espera. Senhor, fortalece a fé daqueles que estão no secreto, pois sabemos que é aí que nasce a autoridade e a vida. Renova, Pai, a esperança de quem se sente podado e enxuga as lágrimas dos que não entendem, Pai, o processo. Que eles possam descansar, Pai, na certeza de que Tu estás trabalhando na raiz. O Senhor está preparando para uma colheita abundante, Jesus. Ensina-nos a permanecer firmes em Ti, Pai, a guardar a Tua palavra e a confiar no Teu tempo perfeito, Pai. Que nenhum desânimo ou dúvida possa afastar-nos do chamado que recebemos de Ti, Pai. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, Jesus,
guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, se essa palavra, irmãos, falou com você, escreve aí nos comentários: eu escolho permanecer. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Vou também deixar um link que contém 2 devocionais. É uma bênção, irmão, para a tua vida, tenho certeza disso. Tem também 2 links para o grupo do WhatsApp Liberte-se. É um grupo fechado, que você recebe uma palavra diária. E também um grupo aberto, que você pode estar ali trocando mensagens, né, testemunhos, enfim, com outros irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a nossa semana. Até mais. Beijo!